Bom dia, pessoal do nono ano. Eu sou o professor Diego, vocês já me conhecem. E a nossa aula de hoje vai ser sobre a segregação racial nos Estados Unidos. Mais especificamente a partir da década de 50, 60, por diante, onde aconteceu os principais conflitos interraciais, podemos dizer assim, entre negros e brancos. Como tema de apoio, a gente vai usar hoje a história em quadrinhos, que retrata muito bem esse período, como um período segregacionista, é usado os X-Men da editora Marvel, feita por dois editores da Marvel, e que repercutiu muito na época e até hoje, cada ano ganha novas edições e ganha novos formatos e novas abordagens sobre outros temas referentes a preconceitos. Mas enfim, para entendermos a segregação racial, vamos ter que voltar lá para o século XIX, o século mais aclamado, o século das luzes. O iluminismo estava em alta, o uso da razão também foi muito usado, muito pensado por filósofos e cientistas que queriam atribuir tudo à razão, a uma lógica científica. E século XIX estava em auge na África o apartheid, o movimento segregacionista na África mesmo. A África, como a gente já estudou, ela foi colonizada por holandeses, ingleses e tinha um império muito forte, o Império Português, dentro da África. E nesse contexto de colonização, uma minoria branca ela acaba por sendo privilegiada, já que a mesma dispõe do domínio absoluto do poder dentro da África. E esse poder absoluto vai render privilégios que vai afetar muito os negros nesse período. A gente vai ver a liderança de Nelson Mandela muito forte. Ele era um dos principais ativistas contra o segregacionismo dentro da África do Sul. Em 1962, o Mandela ele acaba sendo preso e nessa prisão dele, mais de 65 negros foram assassinados pela polícia dentro da África do Sul. Isso gerou revoltas imensas. Então, Mandela é levado para júri e é julgado a prisão perpétua por crime contra o regime do apartheid. Mas enfim, isso repercutiu também na América do Norte, pessoal, dentro dos Estados Unidos da América. Só que dentro dos Estados Unidos da América, o regime apartheid teve como liderança Luther King, Malcolm X, Rosa Parks, foram as principais lideranças que encabeçaram o movimento contra o segregacionismo dentro dos Estados Unidos da América. O segregacionismo ele defendia que negros e brancos não podiam viver pacificamente, até podiam viver, mas com o regime privilegiando sempre os brancos, podemos dizer assim. O transporte público era de exclusividade de pessoas brancas que podiam tomar assentos, ou tinham uma cota de assentos destinado a negros, mas era muito pouco. E a questão também do restaurantes, tinha restaurantes próprios para negros e restaurantes para brancos. A questão do banheiro público, a questão de bebedouros, a questão de praças públicas. A gente vai ter a criação do Brooklyn, de bairros como Harlem, que são muito famosos, muito retratados em filmes, em séries, por ser áreas destinadas a negros, de exclusividade. E geralmente esses lugares eram longe das grandes metrópoles, eram longe dos grandes centros, ficavam geralmente no gueto, podemos dizer assim. E esse período começou a ser marcado por protestos, por descontentamento. Os Estados Unidos
ainda em 1800, 1840, por aí, ele vivia o processo de independência. Os países, os estados, melhor, do norte, conflitavam com os estados do sul, justamente porque o estado do norte defendia uma, uma liberdade integral dos negros, e os estados do sul, que eram os estados mais ruralistas, eles tinham como forte da economia a mão de obra escrava. Então, esse conflito entre os estados do norte e os estados do sul começou a ser muito forte, muito pegado, e os estados do norte eles começam a armar sobre a liderança de Abraham Lincoln, que mais tarde vai se tornar presidente. Esses estados do norte começam a armar os negros, e os estados do sul usam os negros na guerra, sim, mas eles não usavam armas. Os estados do norte então ganham, e os estados do sul que perderam, eles começam então a reunir juízes, advogados, professores, tudo para impedir que os negros tivessem os mesmos direitos que os brancos. O movimento segregacionista também ele proibia o casamento interracial entre negros e brancos. Também ele defendia que cada cidadão que nascesse, ele tinha que, no seu registro de nascimento, definir se era negro, branco ou um mestiço, ainda que fosse proibido a miscigenação das duas, podemos dizer assim, raças. Ele também tinha, a escola também era proibida para negros, a escola era alguma coisa particular, exclusivamente para brancos, uma elite branca. Também o negro ele não tinha direito ao voto. O voto era uma outra coisa exclusiva do branco. Essas leis segregacionistas elas afetaram muito o povo norte-americano. Esse povo que foi tão discriminado, foi tanto que foi escravizado, ele acaba então por sofrer mais ainda por não ter essa liberdade de ir e voltar. Os brancos, então, do sul, eles não queriam partilhar os mesmos direitos com os negros libertados. E muito pouco, então, permitir que os negros tivessem ascensão a, por exemplo, cargos políticos, cargos jurídicos, cargos assim, que fosse de alguma importância, era sempre barrado. A cor da pele, ela definia praticamente tudo. Nesse mesmo tempo, assim, juízes, prefeitos, chefes de polícias, governos, tudo em conjunto, eles fizeram de tudo para impedir o negro de ter o voto, de se associar com, com outras pessoas, né, que não fossem negras, brancas, né, era praticamente proibido. E os estados do norte dos Estados Unidos, eles acabam barrando a maioria dessas leis. Eles lutam, né, com a liderança de Abraham Lincoln para que houvesse sim uma pacificação, que houvesse uma igualdade de cor, que fossem reconhecidos. Em resposta a isso, resposta sim, dos sulistas, eles criam então o movimento da Ku Klux Klan. Foi uma organização terrorista, ela foi formada em 66 e misturava uma espécie de terror entre a população negra, ponhavam sempre como inferior. E no final então da Guerra Civil, a Ku Klux Klan, a clã também era muito conhecida como a clã, mais conhecida. Elas eram formadas por generais aposentados, misturavam com o pessoal da política, e era uma mistura de fanatismo, misturava a ideologia racial com religião, promovia várias agressões, perseguições, assassinatos, atentados contra estabelecimentos assim que eram mais frequentados por negros, como restaurantes, alguns templos religiosos
que os negros frequentavam, religiões africanas, né? Tinha alguma semente por lá, era atacado por esses grupos da clã, Ku Klux Klan. Aos anos 60, a luta contra a segregação racial ela vai ter novas facetas, podemos dizer assim. Essa luta chega então ao seu auge, o auge da repercussão, o auge dos conflitos. Citamos agora há pouco o caso da Rosa Parks, aquela moça costureira que se recusa a ceder o lugar para uma outra moça branca, que vai originar o boicote do transporte público, que é muito conhecido hoje, muito retratado em filmes e séries. Vamos ter nesse mesmo episódio Luther King, que foi aquele pastor estadunidense lá, que conhecido pela luta, pelo engajamento contra o movimento segregacionista. O mesmo é dedicado feriados pelo mundo todo, quase como exemplo da consciência negra, como temos aqui no Brasil o Zumbi dos Palmares. Os Estados Unidos têm como referência Luther King, a obra de Stan Lee, que vai ser o Malcolm X. Malcolm X ele foi um tipo de ministro islâmico, meus caros alunos. Ele também era negro e ele era engajado no movimento contra o apartheid, contra o movimento segregacionista. Pois é, pessoal, dessas duas figuras, um lutava pelo sonho, pela oportunidade de ver brancos e negros juntos e pela paz, que foi Luther King. O outro, pessoal, acreditava que o mundo pertencia originalmente aos negros e que, com o passar do tempo, os brancos foram tomando conta e acabaram se tornando os malvados da história. Então, pessoal, nesse caldeirão de emoção, Stan Lee, ele cria então os X-Men. Essa ideia de criar seres mutantes superpoderosos surgiu simplesmente porque o quadrinista da editora da Marvel estava praticamente sem novas ideias para criar super-heróis. Pessoal, na primeira edição dos X-Men, ele foi publicado em 1963 e ele apresenta o Professor Xavier. Foi um cara brilhante, milionário, por sinal, e ele era tratado como um professor. Ele é um cadeirante e ele decide abrir uma instituição ou uma espécie de escola para doutrinar esses jovens para que não cometesse crimes contra os humanos. Você vai ver agora um documentário sobre o Malcolm X, esse cara que foi atribuído a um outro cara importantíssimo da série de desenhos animados em quadrinho, que vai ser o Magneto. Então vou passar o videozinho, em seguida eu retorno com mais explicações. To bring about the complete independence of people of African descent here in the Western Hemisphere and first here in the United States, and bring about the freedom of these people by any means necessary. And I, for one, as a Muslim, believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel and how fed up we are without that old compromise and sweet talk, why, you're the one that make it hard for yourself. The white man believes you when you go to him with that old sweet talk, because you've been sweet talking him ever since he brought you here. Stop sweet talking him. Tell him how you feel. Tell him what kind of hell you've been catching, and let him know that if he's not ready to clean his house up, if he's not ready to clean his house up, he shouldn't have a house. It should catch on fire and burn down.
don't think when a man is being criminally treated that some criminal has the right to tell that man what tactics to use to get the criminal off his back. When a criminal starts misusing me, I am going to use whatever necessary to get that criminal off my back. Who taught you, please, who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate, you should ask yourself who taught you to hate being what God gave you. Because you can't get into a whiskey bottle without getting past the government seal. You can't open a deck of cards without getting past the government seal. Here's a white man makes the whiskey and then puts you in jail for getting drunk. Now, why should the black man have to go to court to get freedom when a white man in this country is free when he's born? Why should the black man need some legislation to prove that he's a human being when you don't need any legislation to prove that whites are human beings? So I make this point because, to come right back to my initial statement at the outstart of the program, you will never get real freedom and recognition between black and white people in this country without destroying the country, without destroying the present political system, without destroying the present economic system, without rewriting the entire Constitution. It will be a complete destruction of everything that America supposedly stands for before a white man in this country will recognize a black man as something on the same level with himself. Put it in the paper that they broke into our religious place of worship and got records that they can use to prove that most of us have criminal records. You can't be a Negro in America and not have a criminal record. Martin Luther King has been to jail. Please, James Farmer has been to jail. Why, you can't name a black man in this country who is sick and tired of the hell that he's catching who hasn't been to jail. Charged him with being seditious. They put Moses in jail. They put Daniel in jail. Why, you haven't got a man of God in the Bible that wasn't put to jail when they started speaking out against exploitation and oppression. They charged Jesus with sedition. Didn't they do that? He feeds the type of statistics to the white public to make them think that Harlem is a complete criminal area, that everyone is prone toward violence. This gives the police the impression that they can then go and brutalize the Negroes or suppress the Negroes or even frighten the Negroes. Whenever something happens, 20 police cars converge on one area. This doesn't frighten Negroes. And this force that is so visible in the Harlem community creates a spirit of resentment in every Negro. They think they're living in a police state and they become hostile toward the policeman. They think that the policeman is there to be against them rather than to protect them. And these thoughts, these prostrations, these apprehensions automatically are sufficient to make these Negroes begin to form means and ways to protect themselves in case the police themselves get too far out of line. Once the police have convinced the white public that the so-called Negro community is a criminal element, they can go in and question, brutalize, murder unarmed, innocent Negroes, and the white public is gullible enough to back them up.
This makes the Negro community a police state. This makes the Negro neighborhood a police state. It's the most heavily patrolled. It has more police in it than any other neighborhood, yet it has more crime in it than any other neighborhood. How can you have more cops and more crime? Why? It shows you that the cops must be in cahoots with the criminals. I think you'll find, sir, that there will come a time when black people wake up and become intellectually independent enough to think for themselves, as other humans are intellectually independent enough to think for themselves. Then the black man will think like a black man, and he will feel for other black people. And this new thinking and feeling will cause black people to stick together. And then at that point, you'll have a situation where when you attack one black man, you are attacking all black men. And this type of black thinking will cause all black people to stick together. And this type of thinking also will bring an end to the brutality inflicted upon black people by white people. And it is the only thing that will bring an end to it. Pessoal, conseguiram perceber no vídeo a ideologia de Malcolm X? Ela é uma ideologia assim mais uma ideologia mais vingativa, diferentemente da ideologia de Luther King, que eu vou passar um pedacinho bem pequenininho também para o vídeo não ficar muito extenso, para vocês conseguirem perceber o discurso de um e o discurso de outro. Luther King ele vai ter aquele discurso mais pacífico. Ele quer brancos e negros juntos, sem distinção de raça, sem distinção de cor. E ele tem uma grande obra que se chama Eu Tenho um Sonho. É a principal obra de Luther King, que ele retrata que o sonho dele é viver num mundo pacífico. Então eu vou começar um pedacinho, daí eu já volto com mais algumas informações dos X-Men.
Go back to Mississippi. Go back to Alabama. Go back to South Carolina. Go back to Georgia. Go back to Louisiana. Go back to the slums and ghettos of our northern cities. Knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low. The rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day. This will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning, "My country, tears of thee. Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. Let freedom ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill
and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, and when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Comentar um pouquinho mais sobre os X-Men. Então, pessoal, uma das franquias do filme e as mais conhecidos e de maior sucesso do universo Marvel é os X-Men. Os mutantes super-heróis, eles são comandados pelo Professor Xavier, e além de todos aqueles sucessos de filmes HQs, os X-Men eles têm se tornado famosos por sua extensa associação a problemas recorrentes em nossa sociedade, tais como problemas étnicos, problemas culturais, problemas de religião, orientação sexual e também outras minorias que tanto são reprimidas. A gente vai ver no ano de 99 de desenhos animados, o que até então era um tabu praticamente. Então, você pode me perguntar, professor, o que é X-Men? X-Men, então, ele foi uma equipe, ou é uma equipe, né, claro, né, de super-heróis mutantes, de história de quadrinhos criados pelo Stan Lee, que teve sua primeira edição publicada nos Estados Unidos no ano de 1963. O pessoal desse grupo são humanos que acabaram sofrendo algum tipo de evolução, mutação, ou humanos que nasceram com alguma habilidade sobrenatural. Então, apesar de muitos desses super-humanos não usarem seu poder contra os humanos comuns, outros mutantes acabam aproveitando desse poder para terrorizar as pessoas devido ao preconceito da segregação. É aquela questão, pessoal, do Malcolm X. É aquela ideia já que muitos negros aproveitaram esse engajamento para fazer movimentos contra os brancos. E retrata isso no HQ. Mas eles seriam mutantes contra os humanos. Então, pessoal, desse modo, com medo e desconfiança desses super-humanos ou super-poderosos, a sociedade passa então a enxergá-los como uma preocupação e ameaça comum, generalizando todos os mutantes. O desenho ele é muito claro, pessoal, que tem uns que são os do bem, né? Que são aqueles que frequentam a instituição do Professor Xavier, e tem outros que seguem Magneto, que eles têm aquele discurso mais radical, a maioria deles fazem assalto a banco, eles vivem muito estilo vida louca ali e tudo mais. Então, pessoal, diante dessa preocupação, o milionário, que é o Professor Xavier, ele resolve então fundar aquela academia para doutrinar e controlar os poderes desses mutantes. Uma autoajuda, né? Com um objetivo assim de uma convivência mais harmônica entre humanos comuns e mutantes. Pessoal, o que aconteceu também foi que, assim como aconteceu em muitos outros negócios, os HQs não estavam vendendo muito bem. Consequência disso, as publicações chegaram até a ser interrompidas por um período, mas essa persistência dos X-Men conseguiu superar então essa crise e deu lugar a uma das mais conhecidas HQs da Marvel. Ajudou também a ganhar os cinemas, ganhou os desenhos animados, ganhou os videogames. Tem uma série
dos X-Men da Xbox, que é muito legal, muito jogado pela piazada, vocês conhecem isso. E pessoal, os personagens mutantes eles são vistos geralmente como uma metáfora de minorias étnicas. Qualquer outro grupo oprimido que pode incluir a segregação racial também. Não. Pessoal, outra comparação que é feita muito pelas pessoas que acompanham os X-Men e outros críticos é a comparação também pelo forte apelo político, social e hostilidade que foi dado à perseguição dos judeus, o antissemitismo na Alemanha nazista. Para quem não sabe, Magneto é na verdade um judeu sobrevivente do Holocausto, sem esperança de convivência pacífica contra a humanidade. O Magneto ele busca sempre estabelecer uma nação mutante e ele também é adepto a práticas terroristas. Claro, é dado uma alusão ao Malcolm X, porque Malcolm X era de fato islâmico, era um negro islâmico, ele foi ministro das relações interraciais. Também, pessoal, os X-Men e os homossexuais são outra metáfora que eu citei agora há pouco. Também ele é encontrado na franquia. Ele é relacionado também a questões sociais e diz muito respeito à homossexualidade. A comparação sim, entre homossexual e mutante foi demonstrada numa cena do segundo filme da franquia, se eu não me engano. Acho que em que o Homem de Gelo ele revela a seus pais que, na verdade, que ele é mutante. E a família dele é tradicional e acaba não aceitando. Então, há essa compilação de comparações com minorias. A maioria delas contra judeus, negros e homossexuais. E também tem aquela questão de deficientes físicos, já que o professor Xavier ele é um cadeirante e tudo mais, né, pessoal? Também tem alguns personagens que eu vou deixar aqui embaixo aqui para vocês darem uma acompanhada. Essa então é a primeira capa dos X-Men. A primeira edição é essa então, pessoal, que vocês estão vendo agora. Este é o Fera, muito conhecido nos desenhos, nos filmes, nos videogames. A garota Marvel, conhecida também como a Jean Grey. O Homem de Gelo, ele era vilão, ele vai depois para a Instituição Xavier e se torna bonzinho, se torna pacífico. Esse é o Professor Xavier, que é relacionado com Martin Luther King. Essa é a Tempestade, também conhecida como a primeira super-heroína negra, o Ciclope. E essa imagem é atribuída ao casamento homossexual de HQs acontecido em 1999. Pessoal, então como método de avaliação, eu quero que vocês se reúnam em dupla ou individualmente e vocês vão pegar folhas sulfites, vão fazer recortes de revistas, recortes de jornais ou vão produzir desenhos que tenham diálogo e que tenham como título ou como objetivo contar uma história sobre alguma minoria que sofre ou que sofreu algum tipo de discriminação. Pode ser instituições religiosas, pode ser os próprios homossexuais, pode ser judeus. Bom, aí é da criatividade de vocês, pessoal. Tem muita coisa que dá para vocês atribuírem. Então, vocês vão confeccionar, pode ser em dupla mesmo. Vocês vão entregar então na próxima aula e eu vou estar avaliando o desempenho de vocês. Então, pessoal, façam sem pressa, façam tranquilo e espero que vocês tenham gostado dessa aula.
Era para ser um pouquinho mais interessante, mas tá valendo aí. Até mais.